Graça e paz, amados, bom dia, queridos, sejam bem-vindos a todos para mais um Alimento da Fé de hoje, do dia 24 de fevereiro de 2021, amém? Hoje com o tema Resistindo ao Medo. O nosso texto base é 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7. Então já quero pedir para você que está entrando ao vivo, online conosco, para você curtir, compartilhar mais esse alimento da fé para a glória de Deus Pai. Quantas pessoas têm sido alcançadas, libertas, restauradas pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra, através desse alimento da fé que Deus tem nos dado diariamente para que a gente possa estar pregando a palavra da fé. Amém? Então já curte, compartilha, porque no seu compartilhamento pessoas têm sido alcançadas, têm sido restauradas para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Então já quero pedir, vai abrindo a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. O nosso alimento da fé de hoje é resistindo ao medo. Sabe, querido, eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca vi uma dor, doença ou enfermidade ou qualquer tragédia sem que primeiro uma porta de medo não fosse aberta. Sabe o que é que a Bíblia diz, querido? Que sempre haverá uma porta aberta, ouça isso, por causa da palavra. Então significa que a palavra de Deus, que ela gera fé no meio e no teu coração, ela abre portas para a minha vida e para a tua vida. Agora também o medo, ele abre portas. Então nós devemos resistir. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo. Tiago capítulo 5 fala sobre isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então quem resiste, né? Seja bem-vinda, ministra Irla. Já quero pedir, amados, curte, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje estamos falando sobre resistir ao medo. Abre a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, 2 Timóteo 1, 7 diz assim, porque Deus, olha que coisa extraordinária, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Eu quero ler de novo com você. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Olha como o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele trata o medo. O apóstolo Paulo, ele fala que medo é um espírito, é a atuação do espírito. Quem lembra quando o próprio Jó, ele fala assim, aquilo que eu temia me sobreveio. O que foi que o medo fez na vida de Jó? O medo abriu portas, amado, para que o diabo pudesse agir na vida de Jó. E Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7, que a nós não foi dado o espírito de medo. Amados, como é que esse espírito de medo, ele atua na vida dos cristãos? Ele vem por meio de uma mensagem. Seja bem-vinda, diaconisa Maria. Ele vem por meio de uma mensagem. Bom dia, ministra Irla. Então, o que é que acontece? Assim como a fé, que Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, da mesma forma, o medo vem pelo ouvir. Então, qual é a mensagem que você está ouvindo, irmão? Qual é a mensagem que você tem deixado descer ao teu coração? Qual é a mensagem que você tem acreditado, dado crédito a ela? Sabe, irmão, porque se você ouve mensagens negativas, se você ouve, amado, coisas que não vai edificar a sua fé, eu costumo dizer o seguinte, que aquilo que não nos alimenta, isso nos mata. Porque, queridos, aquilo que nos alimenta, e existe algo que eu quero falar para você, aprende a alimentar o teu destino, irmão. Aprende a alimentar a tua vida de uma forma aonde quando o diabo vier, seja bem-vinda, Damiana, abençoada, graça e paz, bom dia. Aprende a alimentar a tua vida, aprende a alimentar o teu destino de tal forma para que quando essas mensagens de medo, sabe, queridos, hoje pela manhã eu acordei de manhã cedinho,
fazer o meu devocional. E depois que eu fiz o meu devocional, né, a minha sogra pediu para mim ligar a televisão, eu liguei a televisão. E estava passando um noticiário e muitas notícias ruins, né, vindo. Então, querido, se isso não me alimenta, por que eu vou parar para ouvir essas coisas? Porque isso são mensagens que produzem medo. Sabe o que é que produz fé? É a palavra. Então, amados, eu quero falar algo para você. A palavra, ela é a mensagem mais atualizada do mundo. Hoje, o que está acontecendo a nível mundial, a palavra já falava sobre isso. Então, a palavra, ela é, amados, a mensagem que vai fazer eu e você ir mais longe. Então passe a alimentar o seu destino, passe a alimentar, o que é que a Bíblia diz? Traga-me a memória. Olha só, amados, o que a palavra diz. Traga-me à memória aquilo que me dá esperança. O que é que dá esperança para você? O que é que alimenta a sua fé? O que é que alimenta o seu destino? O que é que alimenta o seu casamento? O que é que alimenta a sua saúde? O que é que alimenta a sua prosperidade? O que é que alimenta o seu ministério, a sua casa, tudo que você venha fazer? Seja bem-vinda, diaconisa Patrícia. O que é que alimenta a sua vida, querido? Então, por que eu vou gastar tempo com aquilo que não me alimenta? Seja bem-vindo, primo, Pedro. Que Deus te abençoe, primo. Então, o que é que alimenta a sua vida, meu filho? O que é que alimenta a sua vida? O que é que alimenta, amados? Aquilo que Deus lhe falou, a Bíblia diz, traga a minha memória. O que é trazer a memória? Seja bem-vindo, ministro Jário. O que é trazer a memória? É você trazer novamente. Olha o que a Bíblia fala, que Deus ele fala para Abraão. Deus ele dá 2 pontos de meditação para Abraão, o pai dos da fé. Deus traz 2 pontos de meditação a Abraão. Ele diz assim, Abraão, olha a areia da praia do mar, assim será a sua descendência. Olha as estrelas do céu. Amado, Deus, ele dá 2 pontos de meditação, de dia e de noite para Abraão. O que Deus estava dizendo? Abraão, medite na areia do mar durante o dia e à noite. Seja bem-vindo, pastor Magno, querido, graça e paz. E à noite ele dá as estrelas. Então a Bíblia diz assim, traga-me à memória o que me dá esperança. O que dá esperança para você? Foi exatamente isso que Deus fez com Abraão. Abraão, medite, assim será a sua descendência como a areia do mar. Assim será a sua descendência como as estrelas do céu. Então a Bíblia diz, aquele que medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. O que é que eu tenho alimentado e como é que eu tenho alimentado a minha vida? Será que eu tenho alimentado a minha vida, amado, com a mensagem da fé? O que é que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, alimenta-se das palavras da fé, das palavras da fé. Amado, se algo não está gerando fé no seu coração, isso não é a palavra de Deus, isso não é a mensagem da fé. Descarte isso, irmão. Jogue isso fora. Para de estar olhando, amado, noticiários, para de estar olhando coisas que têm minado a sua fé, que têm aberto portas para um espírito de medo entrar. Irmãos, como eu falei no começo, eu nunca vi uma dor, doença ou enfermidade ou pobreza sem que primeiro não viesse um espírito de medo. Qual foi a frase de Jó? Aquilo que eu temia me sobreveio. Então o que você teme é o que vai vir sobre você. E o nosso texto base de hoje, que é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz, porque Deus, olha como Deus é bom, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, Tiago 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Olha o que a Bíblia diz, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amado, Deus é aquele que dá coisas boas. Deus é aquele que é o autor da vida, o autor da cura, o autor da prosperidade, o autor da paz. Quando Deus ele formou o homem, ele colocou o homem em um ambiente de proteção. Agora, o homem, infelizmente, ele deu ouvido a uma mensagem negativa.
Então, amado, encha, alimente o seu destino. Quando Deus ele chegou para Josué, o que foi que ele fez? Ele alimentou o destino de Josué. Ele disse o que, Josué? Seja forte e corajoso. Então tu farás esse povo, não só você, mas você fará esse povo herdar a terra que sobre juramento eu prometi dar aos seus pais. Tão somente seja forte e corajoso. Aí ele fala, tenha o cuidado de guardar toda a palavra que o meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, amado, como é que eu tenho alimentado a minha vida, o meu destino, a minha casa? Sabe, queridos, eu vejo pessoas, amado, infelizmente, saindo dos princípios. Preste atenção. Quando Jesus ele foi questionado acerca de uma quebra de princípio, né, em relação à questão de divórcio, de separação, Jesus disse assim, no princípio não era assim. O que é que nós precisamos fazer como homens e mulheres de Deus que amam a palavra? Cumprir os princípios, amado. Porque os princípios, eles geram prosperidade, paz, saúde. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 4, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, querido, que eu e você venhamos a alimentar o nosso destino, tá? Olha só, o nosso alimento da fé de hoje diz assim, olha que coisa poderosa. O texto de hoje afirma que o medo é um espírito e declara especificamente que o espírito de medo não provém de Deus. A meditação da fé para hoje é uma confissão que você pode usar para resistir ao medo e vencê-lo quando ele afligir você. O que é que a Bíblia diz em Tiago capítulo 5? Resistir ao diabo. Quem resiste é você. Você sabe por que algumas coisas entraram na sua vida? Você sabe por que algumas coisas aconteceram com a sua vida? Porque infelizmente, amado, você tem creditado, dado crédito, acreditado mais na mensagem que o diabo tem trazido do que naquilo que Deus tem trazido para você. E chegou a hora, amado, de você ser aperfeiçoado na fé. Você entende a importância de congregar? A Bíblia diz, amados, que o ministério quíntuplo, Efésios 4, vai dizer que o ministério quíntuplo, ele foi dado para o aperfeiçoamento da fé. A sua fé pode ser aperfeiçoada. Agora, como é que isso vai acontecer, amado? Quando você se expor, quando você se colocar em um ambiente onde as unções estão sendo ministradas, ativadas, para que a sua fé seja aperfeiçoada. E aí o espírito de medo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto ao medo, amado? Medo é um espírito. Medo é um espírito. Sabe, tem uma canção que diz, não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá, confio na sua palavra, que é provisão garantida. O que é que a Bíblia fala? Jesus fala em Mateus capítulo 6, amado, que você não pode acrescentar meio metro, um côvado é meio metro da sua vida, amado, andando ansioso pelo dia de amanhã. Vamos ver aqui o que Jair está dizendo. Os cientistas dizem que o medo, né, eu acho que traz problemas para os rins. Eu acho que é isso, a palavra, né, traz problemas para os rins. Olha só o que a própria ciência fala, que o medo produz doença, enfermidade. Olha só o que a ministra Irla está dizendo aqui. Tudo aquilo que nos trazem medo não vem da parte de Deus. Por quê? Ele nos deu espírito de ousadia e intrepidez. Em Deus não há medo. Em Deus não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Olha que coisa extraordinária, amados. O perfeito amor. Se você ainda não compartilhou, compartilhe, curte, para que mais pessoas sejam alcançadas. Olha só, amado, o que
A nossa confissão de fé hoje, ela é grande. Eu vou colocar aqui para você fazer essa confissão de fé, tá? Para que você possa resistir a esse espírito de medo, para que você possa resistir ao medo, para que você possa resistir ao diabo, para que o diabo não tenha acesso, amado, através exatamente da sua resistência, resistir. Tiago 5, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem resiste? Eu e você. Amém? Quem resiste às artimanhas do diabo? Eu e você. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas. Aquilo que Deus deu a você é algo poderoso para você resistir ao medo, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Olha a nossa confissão, ela é bastante grande, então apenas eu vou ler, vou postar aqui no vídeo e você vai fazer essa confissão aí na sua casa, tá bom? Você pode até cantá-la aí na sua casa. Olha só o que a nossa confissão diz hoje. Medo, eu resisto a você, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No seu nome poderoso, eu resisto a você. Recuso-me a temer, recuso-me a ter medo. Está escrito na sua santa palavra que ele não me deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sadia. Já não tenho espírito de medo, tenho espírito de amor, tenho espírito de poder, tenho espírito de uma mente sadia. Olha que coisa extraordinária, amado. Então, a nós não foi dado espírito de medo. O medo não terá domínio sobre vós. Como? Resista firme na fé ao diabo e ele fugirá de você. Eu quero repreender, eu tive uma direção no meu espírito agora. Eu quero repreender agora, em nome de Jesus, na sua vida, toda a atuação de espírito de medo, amém? Espírito de miséria, de pobreza, que quis dizer que o seu amanhã estava perdido. Eu quero repreender agora, na autoridade do nome de Jesus, toda a ação do diabo, que você mesmo deixou entrar por mensagens de medo. Se apegue à palavra com mais firmeza, então farás prosperar o teu caminho. Eu agora resisto a toda ação do diabo que veio para tentar paralisar a sua vida, sua casa, seu ministério, na autoridade e do poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Esse foi o nosso alimento da fé de hoje. Glória a Deus. Por favor, queridos, ouça isso, é muito importante o que eu vou lhe dizer agora. Tem pessoas que têm assistido o nosso Alimento da Fé, que estavam querendo praticar o suicídio, tirar a sua vida, e através do Alimento da Fé, a fé vem pelo ouvir, gerou fé no coração delas, e elas desistiram por causa da palavra de Deus. Então, quando você compartilha, os seus amigos que não fazem parte da minha plataforma social, eles são alcançados. Então, pessoas que eu nem conheço, que você conhece, têm nos procurado e têm dito assim: pastor, eu ouvi a sua mensagem, eu faço parte do Facebook do pastor Magno, da pastora Irla, né, da pastora Janaína, dos pastores. Eu tenho amigos que fazem parte do Facebook de Maria, de Damiana, de Jairo, e essas pessoas, elas me procuram e elas dizem assim: eu tenho sido edificado quando os meus amigos compartilham, e elas têm pedido solicitação de amizade, e infelizmente, querido, o meu Facebook já tem 5.000 pessoas, mas você pode alcançar essas pessoas, amém? Com a palavra da fé e da boa doutrina. Então, queridos, compartilha, curte, em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui para mais um Alimento da Fé, para a glória de Deus Pai. Amo todos vocês, graça e paz.